vídeo. Tem uma frase que eu quero que você guarde, tá? Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você está preparado para receber. Escuta o que eu vou te falar agora. Por mais que você deseje algo muito, com todas as forças, você nunca vai conseguir ter essa coisa se você não estiver internamente alinhado e também internamente resolvido. Eu vou explicar para vocês. Existe uma coisa chamada merecimento. E a nossa mente, o nosso inconsciente, ele vibra. Tudo vibra. Tudo é vibração. Tudo é movimento. O universo é a mente. A mente é o todo. Eu não quero ser muito filosófico aqui, porque eu não quero soar um esquisitão que fala coisa sem sentido, mas eu vou tentar ser o mais coerente possível para eu não fugir do tema desse vídeo, tá? Por mais que, se depender de mim, vocês sabem que eu vou embora. Tudo vibra, tudo é energia. Vamos pensar até de forma científica. Tudo é um conjunto de elétrons e prótons e nêutrons. Tudo, absolutamente tudo que você vê. Ou seja, tudo é vibração. Tudo vibra. Quando você pensa alguma coisa sobre si mesmo, você está vibrando uma frequência. E isso não é algo holístico, algo espiritual. Não tem nada a ver com religião. É algo científico, tá? É muito mais que filosófico. É algo cientificamente comprovado. O ser humano vibra. As coisas vibram, tá? E dependendo do tipo de pensamento que você nutrir na sua cabeça, você vai vibrar de uma certa frequência. O que eu quero que vocês entendam é que se você quer atrair qualquer coisa na sua vida, você não precisa só querer essa coisa. Você precisa merecer ela internamente. Você precisa trabalhar o teu interno para que você consiga vibrar nessa mesma frequência e atrair naturalmente o que você quer. Pensa que quando você quer alguma coisa, o que acontece é que você sempre vai achar que você tem que correr atrás e trabalhar duro para ter aquela coisa. Então eu vou dar um exemplo para vocês para deixar esse vídeo muito mais simples e menos viajado. Quando eu era um moleque, eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma, né? Era um moleque repetente, repeti 2 vezes no colégio, fali já 3 empresas, era um cara desacreditado, tinha 20 anos quando eu saí da escola, fui expulso de 2 escolas, uma por briga, o outro porque eu estourei bomba na porra do banheiro. Eu era uma peste, sofri muito, meus pais sofreram muito e eu sempre fui um moleque porra louca, né? E depois eu cresci, amadureci, mudei, mas eu sempre fui um moleque muito desacreditado dentro da minha família, eu sempre fui um moleque muito desacreditado pelos meus amigos e até por mim mesmo. E, no fundo, eu sabia que eu ia dar certo. Eu não sabia como exatamente, mas eu sabia que eu ia dar certo. E quando eu comecei a querer dar certo na vida, eu queria muito dinheiro. E aí eu comecei a correr atrás de dinheiro. Aí, como eu queria muito dinheiro, qualquer oportunidade que surgia de trabalho, eu topava. Qualquer oportunidade que surgia de dinheiro rápido, tigrinho, um novo site de não sei das coisas. Na época não tinha tigrinho, né? Mas um novo site que se você fazer tal coisa, você ganha dinheiro. Esse é um novo aplicativo que se você curtir não sei o quê... Cara, sempre existiu um malandro. Em toda a história da internet, da humanidade, sempre vai ter um malandro e um trouxa pra cair no papo do malandro, né? E eu caía nesse papo, direto eu caía nesse papo. E eu sempre arranjava um jeito de ter dinheiro fácil. Eu era aquele tipo de amigo que chegava pros meus amigos e falava: cara, eu arranjei uma nova forma da gente ganhar dinheiro e mudar de vida. Eu sempre fui esse cara. Eu queria muito. Só que é paradoxal. A minha frequência, ela estava vibrando eu quero. Porém, eu não mereço, porque eu nasci pobre. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar duro ou eu tenho que arranjar um esquema para ganhar dinheiro. A frequência que eu vibrava nessa época era de resistência, ou seja, eu queria muito uma coisa, mas eu queria tanto aquela coisa que eu colocava ela no pedestal, como se eu não fosse merecedor daquela coisa, e eu tivesse que ou ralar muito ou arranjar um certo tipo de esqueminha para ganhar dinheiro. E aí o que acontecia? Eu nunca conseguia ganhar porra nenhuma. Eu não conseguia ganhar dinheiro, eu não conseguia, nada dava certo. Eu fali 2, 3 empresas e todos os negocinhos que eu entrava, esqueminha que eu entrava, obviamente não dava certo. Depois de muito tempo, eu fui estudar esse conhecimento e eu percebi que eu estava vibrando na frequência errada. Foi no momento em que eu vi um vídeo do Flávio Augusto e ele falava sobre isso, só que com palavras mais racionais. Ele falou assim,
no fundo do meu coração eu sei que eu um dia vou ser milionário. E eu estava acreditando tanto no projeto da Wise Up que eu assinei um cheque de 10 milhões de reais e coloquei uma data para eu pegar esse cheque. E quando ele falou isso, a minha mente explodiu. Porque na época eu estava estudando um conhecimento sobre lei da atração, sobre leis herméticas, sobre transurfing. E basicamente ele falou o que todos esses livros falam para você fazer. Ele falou sobre essa lei oculta da atração, que é você já ter a percepção de que você merece, de que você é digno disso. O que ele estava fazendo quando ele fez o exercício dos 10 milhões de reais? Ele estava deixando claro que já é meu. Você entende? Daqui 5 anos, esse cheque de 10 milhões, ele é meu. Eu só preciso acessar, eu só preciso buscar. E quando ele entra nessa frequência de que eu não preciso merecer, eu não preciso trabalhar duro, eu não preciso me esforçar além da conta, eu não preciso de cassino, de tigrinho, de encontrar um esqueminha, quando ele simplesmente pensou e começou a vibrar com a mentalidade de já é meu, eu só preciso acessar, foi que ele descobriu essa lei oculta da atração que funciona para basicamente tudo. Vamos supor que você acabou de conhecer uma mulher. E essa mulher é maravilhosa e você quer mantê-la na sua vida. E aí você encontra ela no Instagram, troca ideia com ela, conversa com ela e você consegue marcar um primeiro encontro. O que acontece depois? Você fica muito animado, certo? Você fica animado pro primeiro encontro, já que é uma mulher que você quer manter na sua vida, uma mulher especial. Só que quando você fica tão animado, mas tão animado, com essa vontade de cara, eu preciso ter essa mulher, eu preciso conquistar ela, eu preciso fazer tudo certo. O que acontece? Você vibra a frequência de eu preciso merecer. Ou seja, no seu inconsciente você está dizendo que você não merece ela e que você ainda não é digno, por isso você precisa se esforçar além da conta para tê-la. Quando na verdade, a melhor mentalidade é a mentalidade de que essa mulher, ela já é minha. Eu só simplesmente vou me entregar e fazer tudo com intenção e com presença. A mesma coisa funciona para o amor, a mesma coisa funciona para o dinheiro. Você não precisa merecer nada. Você já tem tudo o que você quer. Em alguma variante sua, você só precisa acessar. Cara, é impossível ficar assim, ó, é impossível. Você só precisa acessar. Se você tem a mentalidade de essa mulher já é minha, eu só preciso me entregar agora, ser presente, e simplesmente ser natural ou o mais natural possível, você não coloca ela no pedestal. Do mesmo jeito que você não coloca seu objetivo no pedestal. O seu objetivo, a mulher, não deve estar acima de você. Não deve estar no pedestal. Você não deve exaltar o teu objetivo, o dinheiro, a mulher ou qualquer coisa que você queira. Porque você, quando você faz isso, você inconscientemente vibra em uma frequência de preciso merecer. Eu preciso ser digno. Eu não sou digno ainda. Mas Fê, como assim? Quer dizer que eu não posso querer tanto as coisas? Não. Você já viu a lei do esforço reverso? Basicamente consiste em descrever essa lei que eu estou te falando de forma mais simples. Quando você quer muito uma coisa, você acaba tendo que se esforçar demais e fica com medo de perder. Porque você quer muito ganhar dinheiro. Então você se esforça e acha que tem que trabalhar duro, tem que trabalhar de forma árdua. E tem, mas aí que tá. Quando você troca essa mentalidade por eu já ganhei isso, eu já tenho uma empresa, eu já tenho dinheiro, eu só vou me comportar como esse empresário e eu vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar como se eu não merecesse, como se eu tivesse que provar que eu sou digno. Eu vou trabalhar como se eu já fosse esse cara. Eu vou trabalhar como se eu já fosse o cara que já tem isso. Eu vou falar com essa mulher como se eu já tivesse ela. Eu vou falar de forma mais natural possível, de forma mais tranquila, porque eu não posso colocar nada na minha vida no pedestal. Eu preciso vibrar uma frequência de que eu já tenho isso, eu só preciso acessar. Quando você tem essa mentalidade, tudo muda na sua vida.